São 11. Então vamos ver qual que é o plano eterno de Deus, que é uma das que está dentro das doutrinas de Deus. Começando aqui, meus irmãos, ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar, maravilhas que não se podem contar. Jó 5:8. Aqui está 8, mas na minha Bíblia, para mim está no 9, mas está perto. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios 16:4. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. A inescrutáveis eu procurei um significado, que é uma palavra de tradução não tão simples assim, mas até que no meio cristão já é uma palavra um pouco mais usada. Impossíveis de ser compreendidos, pelo menos no significado que eu pesquisei. Inescrutáveis seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Objetivo da lição: mostrar que o plano eterno de Deus inclui sua vontade decretatória e preceptiva. Decretatória no sentido de ordenar, preceptiva, recomenda, recomendativa, ordenatória, recomendativa. O plano ou propósito eterno de Deus está todo baseado na sua vontade soberana e envolve outros atributos da sua natureza, como onisciência, presciência, soberania e onipotência. E ao estudá-lo, também devemos considerar alguns pressupostos teológicos, como predestinação, retribuição, juízo divino e eleição. O Dr. Louis Berkhoff define o plano eterno de Deus nas seguintes palavras: o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para sua própria glória, ele predestinou o que acontece. Vale a pena a gente voltar aqui, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou o que acontece. Como falamos antes, dentro desse plano estão as obras de Deus, ou aquilo que somente Ele poderia realizar: criação, preservação ou redenção, que já estudamos na lição anterior. Obras de Deus, ou aquilo que somente Ele poderia realizar. Ele coloca aqui dentro do parênteses: criação, preservação e redenção. Por isso que a obra de Deus está com as aspas aí, porque quando se trata de uma obra, tanto se a gente for considerar desde o engenheiro civil, do pedreiro, se for de certa forma capacitado, talvez, e disposto, qualquer um de nós estamos aptos a executar uma obra. Mas essa obra aqui, estão as obras, ou aquilo que somente Ele poderia realizar: criação, preservação e redenção. Essa daí é só Ele, meus irmãos. Por mais dispostos nós possamos estar, mas essa obra é exclusiva dele. Como falamos, o plano eterno de Deus está contido em sua vontade absoluta, mas é apenas o primeiro aspecto dela. Em outras palavras, além da vontade decretatória de Deus, as Escrituras ainda falam da sua vontade em forma de mandamentos, ou aquilo que Ele determina em sua palavra escrita.
e que deve ser a base do comportamento do seu povo. E aí eu grifei aqui que vale a pena a gente entender. E quem puder me ajudar, vamos abrir em Tessalonicenses aí 4:3. Romanos 12:2 já é mais comum, não vos conformeis, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Podemos abrir também, mas assim, onde que vale a pena a gente enfatizar com relação a essas referências? A base em sua palavra escrita e que deve ser a base do comportamento do seu povo. Lembrando que nós ainda estamos na introdução, mas nós vamos aprender sobre a base do comportamento do seu povo, né? Romanos 12:2, 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Isso. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Isso. Base do comportamento do seu povo. Então, isso é uma referência para a base do comportamento, do nosso comportamento. Se nós entendemos que somos o povo de Deus, é uma base para o nosso comportamento, que tem a ver com o plano eterno de Deus. E aí a gente já começa o nosso aprendizado, referente ao estudo, ao tema do estudo dessa noite. Vejamos na sequência o primeiro aspecto da vontade de Deus e em seguida o que a Bíblia diz a respeito da vontade preceptiva de Deus. Primeiro, aqui já começa a exposição do estudo. Os decretos de Deus, sua vontade absoluta. Há inúmeros textos nas Escrituras que confirmam o plano eterno de Deus. Vejamos dois deles em Isaías 14, 26 ao 27. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Segundo, Efésios 1:11. Nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, da obra de Deus, aquele que faz todas as coisas. Há inúmeros textos que confirmam o plano eterno. Então, essas duas referências são referentes ao plano eterno de Deus, que é o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, vamos lá. O plano eterno de Deus. O Dr. Millard Erickson, em seu livro Introdução à Teologia Sistemática, inicia o tema do plano ou decreto eterno de Deus, dizendo: para onde vai a história e por quê? E se nada está fazendo com que o padrão da história se desenvolva como se desenvolve? São perguntas com que se defrontam todas as pessoas que pensam, afetando de modo decisivo o estilo de vida delas. A resposta do cristianismo é que Deus tem um plano que inclui o que ocorre e que Ele está atuando e neste momento concretizando o seu plano. Mais à frente, no mesmo capítulo, Dr. Erickson define o plano de Deus, que muitas vezes é designado como seus decretos, como sua decisão eterna, tornando certa a concretização de todas as coisas que virão acontecer. Então vamos lá, essa segunda referência do Dr. Erickson, o plano de Deus, que muitas vezes é designado como seus decretos, como sua decisão eterna, tornando certo
a concretização todas as coisas que virão a acontecer. B. Exemplos dos decretos de Deus. Em relação à prova bíblica dos decretos de Deus, observa o Dr. Strong o seguinte: as Escrituras declaram que todas as coisas estão incluídas nos decretos divinos. Elas declaram que se decretam as coisas e eventos especiais, como, por exemplo, a estabilidade do universo físico, as circunstâncias externas das nações, a duração da vida humana, o modo da nossa morte, os atos livres do homem, tanto bons como maus. Elas declaram que Deus decretou a salvação dos crentes, o estabelecimento do reino de Cristo, a obra de Cristo e de seu povo em seu estabelecimento. Deus planejou tudo que já aconteceu, está acontecendo e ainda acontecerá. Com base na sua presciência, sabedoria, amor, bondade e imutabilidade. Outro exemplo bíblico dos decretos de Deus é o seguinte: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixa a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Entrando já na parte C, a doutrina da predestinação. Mas um dos aspectos importantes dos decretos de Deus tem a ver com a predestinação, tema muito polemizado em razão de haver duas visões teológicas antagônicas, a calvinista e a arminiana. Mas não é nossa intenção aqui defender nenhuma posição extremada de lado algum, mas buscar o equilíbrio entre as verdades relacionadas com a predestinação bíblica e tudo o que está relacionado, como a eleição para a salvação em Cristo, daqueles que atenderam ao seu chamado Salvador. Vamos abrir em Hebreus 3, 7 e 8. Eleição. Então aqui, doutrina para predestinação, enquanto a gente abre. Eleição para a salvação em Cristo, daqueles que atendem ao seu chamado Salvador. Então vamos ver qual que é o chamado Salvador. Hebreus 3, 7 e 8. Isso. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Então tá claro: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aí nós estamos entrando a doutrina da predestinação, eleição para a salvação em Cristo, daqueles que atenderam ao seu chamado Salvador. E o chamado Salvador: não endureçais o vosso coração. Então, quem está nos acompanhando, nos assistindo, aprendendo, se você entende que Deus tem te chamado de alguma forma, Deus tem te incomodado, não endureçais o vosso coração. Isso faz parte da eleição para a salvação de Cristo, que tem a ver com a doutrina da predestinação. E aí assim, eleição para a salvação de Cristo, daqueles que atendem ao seu chamado Salvador. Então, se hoje nós estamos aqui reunidos, você está aí nos assistindo, tem a ver com atender a esse chamado Salvador. Uma vez que a gente se dedica, quer aprender mais e mais a palavra de Deus, e isso vai se tornando cada vez mais natural da nossa vida, é na intenção de atender esse chamado Salvador, e faz parte da doutrina da predestinação, já que nós estamos estudando sobre as doutrinas de Deus.
Diga-me, Leide. Eu entendo aí que a letra C, né, ela encaixa bem aqui no que foi ministrado na letra B, que fala sobre a presciência, né? Esse poder, esse atributo que Deus tem. Ele, antes de todas as coisas, ele já sabia quem iria receber, quem iria acreditar no seu Filho, quem estava predestinado para receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, acho que aí entra nessa doutrina da predestinação. Deus, ele já conhece todas as coisas, ele não é pego de surpresa. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e vai acontecer, ele já tem a ciência de todas as coisas. E ele sabe aqueles que são dele e aqueles que não são. Perfeito, obrigado pela contribuição, Mileide. E isso não é o caso aqui, até o estudo ensina, mas é onde entra um pouco da divergência entre os arminianos e os calvinistas, que alguns entendem essa interpretação um pouquinho de forma diferente, mas não é o caso, todos somos irmãos um do outro. A intenção não é discutir sobre os pontos de vista do calvinista e do arminista. Quando a gente começa, eu comecei a dar uma estudada sobre o calvinista e o arminista, aí eles começam a entrar nesses detalhes em específico, né? Mas há aqueles também que, né, a gente entende como cristão que talvez não tenha tanta necessidade de entrar nesse detalhe. Na verdade, tem necessidade de entender a presciência de Deus. E antes de tudo, ele já preveu, ele criou, ele já predestinou. Então nós somos predestinados de Deus. E que entendo que é o que nós estamos fazendo nessa noite. Bem como, seguindo aqui, né, meus irmãos? Bem como a reprovação daqueles que deliberadamente rejeitaram a obra salvadora do Senhor Jesus. Vamos olhar lá em Atos 7? Enquanto acha, vamos ler aqui embaixo. Porém, esses assuntos são mais bem trabalhados no estudo da doutrina da salvação, ou soteriologia. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aqueles que deliberadamente rejeitaram a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um chamado aqui, aquela oportunidade daquele que não endureçais o coração e aquele que de dura cerviz. Enfim, temos dois caminhos, mas nós temos um caminho a seguir, que é o que nós estamos aprendendo. Seguindo aqui, os preceitos de Deus, seus santos mandamentos. Os preceitos de Deus, seus santos mandamentos. Neste ponto, a Bíblia descreve a vontade de Deus em forma de mandamentos, preceitos, normas e princípios que norteiam nosso comportamento nesse mundo de um modo geral específico. Podemos dizer que o que Deus exige do seu povo é um reflexo do seu próprio procedimento. Nesse modelo, o exemplo perfeito em todos os aspectos sempre será o Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios 11:1. Especialmente na forma de nos relacionar com os nossos semelhantes. Alguém? Quem abriu? Sejam meus imitadores, como também eu de Cristo. Então falamos aqui sobre modelo, vale a pena a gente repetir, reforçar. Podemos dizer que Deus exige do seu povo um reflexo do seu próprio procedimento. Nosso modelo ou exemplo perfeito em todos os aspectos, como será o Senhor Jesus Cristo. Aí ele cita: sede meus imitadores, especialmente na forma de nos relacionar com os nossos semelhantes. Então tá aí, preceito de Deus, seus mandamentos, preceitos, normas, princípios que norteiam comportamento nesse mundo de um modo geral e específico.
sede meus imitadores. Os mandamentos de Deus determinam limites. Esses preceitos estão espalhados por toda a Bíblia e visam basicamente nos proteger. Quando Deus advertiu a Adão com respeito ao fruto proibido, lá em Gênesis 2,17, essa era a intenção. Se Adão tivesse obedecido, não seria morto. Então, quando o Senhor nos dá mandamentos, também oferece promessa, se obedecermos. O pastor Silmar Coelho, via Twitter, fez a seguinte afirmação sobre a nossa obediência a Deus: lembre-se, Deus nos ama e compromete-se com o nosso bem. Ele nos ordena obediência, não porque é um feitor rigoroso, mas porque sabe o efeito devastador que a desobediência e o pecado têm em nossas vidas. E aí vale a pena a gente reforçar. Esses preceitos estão espalhados por toda a Bíblia e visam basicamente nos proteger. Quais os preceitos? Os mandamentos de Deus, que de fato, meus irmãos, tem o pastor que a gente frequentava em Itanhandu fala que a criatividade humana, ela não tem limite. Então assim, a Bíblia é um livro de equilíbrio e de limite. Está escrito aqui, os mandamentos de Deus determinam o nosso limite. Meus irmãos, qualquer um de nós, a nossa criatividade, ela não tem fim. Se a gente não tiver um limite, ou se a gente não refletir na Bíblia, no plano de Deus para a nossa vida, cada um pensa de uma forma, tem um jeito de pensar, quer seguir, quer fazer, quer vestir, mas nós temos que ter uma referência. Aí nós temos que voltar para a Bíblia. Quando vem aquela vontade, eu quero tal, em vários aspectos da nossa vida, porque eu quero fazer assim, porque eu faço, volta para a Bíblia. Por quê? Visam basicamente nos proteger de N situações, depende da situação. Quando a gente olha e não tem uma referência naquilo que a gente quer fazer, pode ser o que for, por isso que a palavra é coerente, tudo, a gente vai aprendendo, tudo que a gente vai fazer, nós temos que apresentar a Deus, e Deus, através da sua palavra, que é a Bíblia, vai nos revelar se aquilo é um propósito dele ou não. A gente vai crescendo e graças a Deus crescendo em sabedoria e aprendendo. Vai fazer determinada coisa? Apresenta para Deus. Por quê? Porque Deus vai revelar na palavra. E a palavra é o quê? A palavra nos protege. Aí tem os mandamentos. Vamos lá, seguir? Já passou a situação do pastor Silmar Coelho. Agora na B, vontade preceptiva de Deus. Um exemplo bem claro na Escritura da vontade preceptiva de Deus são os 10 mandamentos ordenados a Israel, que mais tarde o Senhor Jesus resumiu em 2, que é amar a Deus e ao próximo. Porque os 4 primeiros mandamentos do Decálogo determinam o comportamento do homem em relação a Deus. Exemplo: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Deuteronômio 5:11. E os 6 últimos do homem em relação ao seu semelhante. Exemplo: não matarás. Deus se sente amado quando o obedecemos. O Antigo Testamento se completa com o Novo Testamento. Por isso, as chamadas leis cerimoniais da Antiga Aliança passaram e agora, na Nova Aliança, não precisamos mais ser, por exemplo, circuncidado,
Mas quando cremos em Cristo e o recebemos como Senhor, devemos ser batizados e celebrar a partir daí a ceia do Senhor. Vamos abrir lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, 23 ao 30. Quem puder me auxiliar. Portanto, é nosso dever conhecer as leis, ordenanças que Deus determina para seu povo e cumpri-las fielmente, porque essa é a melhor forma de amor que podemos revelar por Ele. Mas antes da gente abrir em João 14, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 23 a 30, onde Paulo fala a respeito da ordem na ceia. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. E aí, é importante a gente ler e refletir sobre isso, para a gente entender a importância da Santa Ceia, que está dentro desse critério de obediência. Aí no título, né, da ceia fala: Deus se sente amado quando obedecemos. Aí tem essa referência da ceia, porque os rituais, os procedimentos, tudo aquilo que existia no Antigo Testamento não existe mais, mas nós temos algo a seguir. Olha lá: quando cremos em Cristo e o recebemos como Senhor, devemos ser batizados e celebrar a partir daí a ceia do Senhor. Deus se sente amado quando o obedecemos. Mais uma vez a gente lembra a seriedade da ceia. Quantas vezes nós vamos, né, participar da ceia, às vezes o ministrante fala: irmãos, não troca a ceia, não perde a ceia, é importante. E às vezes, quando a gente não tem todo esse conhecimento da palavra, por isso que é importante o estudo bíblico, a gente se pergunta: mas por quê? É só um detalhe, mas tem a ver com a obediência. Deus se sente amado, então quer fazer com que Deus se sinta amado? Obediência. A irmã Evanilda falou no culto passado bastante sobre obediência. Então é um dos critérios. Quer agradar a Deus? O que eu posso fazer para agradar a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim? Obediência. Então, relendo aqui: portanto, é nosso dever conhecer as leis, ordenanças que Deus determina para seu povo e cumpri-las fielmente, porque essa é a melhor forma de amor que podemos revelar por Ele. Vamos ler lá João 14, 21, que também é importante. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Acho que assim, meus irmãos, tanto para a gente que está aqui, quanto para quem está em casa acompanhando a gente, é quase impossível você não se emocionar com a palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E às vezes a gente fica se perguntando: Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer? E aí
houve essa referência do Antigo Testamento por questões de sacrifício. Eu preciso me sacrificar. Não, aquele que teme os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então houve um resumo. Jesus veio no Novo Testamento. O que preciso fazer? Às vezes nós entendemos que alguma forma que a gente faz é sacrifício, mas Deus está simplificando aqui para a gente. Aquele que teme os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E a palavra fala, o estudo, melhor forma de amor que podemos revelar por ele. A melhor forma é obedecer, guardar os mandamentos. Então, essa é a riqueza do estudo de hoje. Falando sobre obediência, o plano eterno de Deus tem a ver com a obediência, guardar os mandamentos, né? Vamos lá. Em suma, tanto as obras como o plano eterno de Deus colocam em evidência sua inigualável sabedoria e poder. Nós, criaturas mortais e finitas, só temos uma coisa a fazer: nos submeter à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Submeter a vontade de Deus, aí vale a pena a gente reforçar. Uma vez que nós reconhecemos Ele como nosso único Senhor e Salvador, é aquele critério de novo. Tudo que a gente for fazer, meus irmãos, você que está acompanhando, tudo que for fazer, a gente tem que apresentar para Deus. Por quê? É submeter a sua vontade. Então, uma vez que o velho homem morre e nasce uma nova criatura que é dependente do Senhor, que reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador, aí é dependência. Nós, criaturas mortais e finitas, só temos uma coisa a fazer: nos submeter à vontade que é boa, agradável e perfeita. Fazer menos que isso é atestado de tolice e seguir no mesmo destino do velho Adão. Então, meus irmãos, não tem outro caminho. Aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama, e se submeter à vontade de Deus. Se submeter à vontade de Deus é apresentar tudo o que nós vamos fazer e nos colocar diante de Deus. Para quê? Para que Ele faça o que Ele entenda que é melhor para nós, tanto na vontade dEle de nos usar na palavra, seja nos caminhos, no ministério de Cristo, né? Porque tem uma parte da palavra que fala que como que as pessoas vão aprender se não há quem pregue a palavra. Então, para tudo isso acontecer, é se submeter à vontade de Deus. E aí vai ter situações que a gente vai falar: não estou preparado, não sei fazer. Mas quando nós nos colocamos à vontade de Deus, Ele nos prepara. E aí, Mário, é preciso estar disposto a obedecer, porque estar submisso é uma das coisas que muitas das vezes o ser humano não quer, que é estar sobre o comando de alguém, que é estar recebendo orientações, instruções de alguém. Então, o que é rebeldia? O que é rebeldia? É a falta de vontade, é a falta de sentimento de obedecer. Fala assim, não pode passar nessa calçada aqui de bicicleta. Aí o rebelde, o que ele faz? O insubmisso, ele vai, pega a bicicleta, tem outra calçada para passar, tem a rua para ele passar, ele vai e passa sobre a calçada. Só que a gente tem que pensar, o quanto para nós é fácil, e literalmente a gente tem que pensar que é fácil de ser submisso a Deus, porque Ele tem uma vontade para nós que é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes, humanamente falando, você vai ter que se submeter a alguém que vai poder determinar alguma coisa que você não gosta, que você não tem que fazer. Você para trabalhar aqui, você vai ter que rapar a cabeça. Você para trabalhar aqui vai ter que vir com a roupa assim assada. Você para estudar aqui vai ter que pagar e vai ter que fazer isso, aquilo. Submissões de coisas que às vezes que vão até contra o que você pensa, o que você gosta. Se fosse para você decidir, você faria diferente. Talvez o contrário. E aqui nós estamos falando de nos submeter a uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Então, o que você acha que é difícil para você se submeter para alguém que está querendo o seu bem?
Sabe, isso aqui é tipo quando a gente pensa, quando a gente é menor, mais novo, tamanho do Lourenço, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de se submeter aos desejos, às orientações e ordens do seu pai e de sua mãe. Ó, não faz isso não. Ó, saiu da aula, vem direto para casa. Ó, não passa em tal lugar, não anda com essa pessoa, não faz assim. Submissão, né? E aqui com Deus é a mesma coisa, só que a diferença é que seu pai, às vezes, pode ter falado alguma coisa para você que você fica lá o resto da vida falando, por que meu pai fez aquilo? Por que faz aquilo assado? Esse dia eu estava conversando com um colega lá da empresa e ele estava falando, falou, meus pais eram religiosos muito radicais e eu tenho até alguns traumas que eu estou tratando agora disso e daquilo. Eu podia jogar bola, não podia ver televisão, mas pensa, o que seu pai fez por você, e aí todo mundo aqui teve pai, todo mundo teve mãe, a gente só tem que pensar o seguinte, pare e olha se tudo que seu pai te orientou, se tudo que seu pai não fez, não foi para o seu bem. Mesmo que lá atrás, na época, você falava, mas por que eu não posso jogar bola na rua? Mas por que eu não posso ficar na rua até tarde? E aí depois você vai ver. E infelizmente muita gente só percebe depois que já não tem mais, quando não tem mais essa oportunidade de ter. E aí casa, né, que a Bíblia fala para nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Com Deus é a mesma coisa. Quando ele está falando que quem ama ele de verdade, a prova de amor, qual é a prova de amor que Deus requer de nós? É que a gente seja obediente a ele. É tipo isso. Então, se você falar para a Tati, me dá uma prova de amor, ou se a Tati falar para você, Mário, me dá uma prova de amor, não sei o que vocês vão fazer. Mas se Deus te falar, me dá uma prova de amor, basta obedecer que a gente consegue provar para ele que ama ele de verdade. Bacana. E dentro. Sim. Só uma leitura aqui que eu me lembrei. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Algumas versões falam, seus mandamentos não são pesados. E a palavra é coerente, né? Eu repito isso porque até o termo que era usado no Antigo Testamento era sacrifícios. No Novo Testamento não tem mais esse termo, sacrifício, né? Jesus já fez. E um exemplo que eu dou, também aprendi no outro estudo bíblico, de assim, obediência não é necessariamente o que o Sadal está falando, é aquilo que a gente quer fazer. Muitas das vezes obedecer está dentro daquilo que nós não queremos. O pastor citou um exemplo esse dia, estava até comentando com a Milete. A esposa dele, ele estava dormindo, a esposa dele se levantou, pôs uma roupa de ginástica e falou com ele assim, meu bem, você quer ir caminhar? Ele falou assim, não, eu não quero caminhar, estou de mau humor hoje. Ela falou, tudo bem, mas aí ele falou assim, mas eu vou, porque eu preciso. Então, obedecer está dentro de alguns critérios que a gente fala assim, você quer orar hoje? Eu não quero orar, mas é uma questão de necessidade, eu preciso orar. Você quer caminhar hoje? Eu não quero. Você quer ir na academia hoje? Eu não quero, mas eu preciso. Entendeu? Você quer tomar água o dia inteiro, o tanto que tem que tomar? Eu não quero, mas eu preciso. É uma questão de necessidade. Então, dentro da obediência tem alguns critérios que a gente precisa, não é questão do querer, é questão da necessidade. Eu preciso disso, por quê? Porque é isso que vai agradar a Deus. Vamos lá? Nós, criaturas mortais e finitas, só temos uma coisa a fazer: submeter à vontade que é boa, agradável e perfeita. Fazer menos que isso é atestado de tolice e seguir o mesmo destino do velho Adão. Deus é um Pai amoroso e paciente e sempre nos dá novas oportunidades, mas não devemos abusar da sua paciência, sobretudo quando percebemos a proximidade do fim de todas as coisas por meio dos sinais dos tempos, uma espécie de indicadores do cumprimento profético. E aí, na reunião que nós tivemos lá no Masbrac, Sadal citou num canal que ele viu lá no YouTube alguns dos sinais dos finais dos tempos. Peixe no Mar Morto. Peixe no Mar Morto. Não tem como. A salinidade é impressionante. Então, assim, tá falando, Deus é um Pai amoroso e paciente, sempre nos dá novas oportunidades, mas não devemos abusar da paciência, sobretudo quando percebemos
a proximidade do fim de todas as coisas. Então, o estudo aqui está nos alertando também, meus irmãos. Nós não estamos com esse tempo todo para ficar brincando ou pensando o que nós vamos fazer. Os sinais estão aí. Quando vai acontecer, quando será, só Deus sabe. Então, assim, vamos abrir lá em Mateus. Eu acho que tem uma definição melhor do que qualquer palavra minha sobre isso daí. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Onde faz isso aqui? Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando será estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus lhe respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerra, de rumores. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vós hão de entregar-te para serdes atormentados e para matar-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Aí cita bem claro os sinais do fim dos tempos, mas nós precisamos ser perseverantes até o fim. Irmãos, esse foi nosso estudo. Acho que ainda temos um tempo para a gente ler, para a gente falar sobre as perguntas. Perguntas para revisão. Quais são as duas visões teológicas antagônicas em relação à doutrina bíblica da predestinação? Calvinista e arminiano. O pastor Silmar Coelho afirma a nossa obediência a Deus. Deus nos ama. O que o pastor? Deus nos ama e compromete-se com o nosso bem. Ele nos ordena obediência, não porque é um feitor rigoroso, mas porque sabe o efeito devastador que a desobediência, o pecado tem em nossas vidas. É verdade. Quais são os tipos de lei que o Antigo Testamento? Quais são os tipos de leis do Antigo Testamento que já passaram? Leis cerimoniais. Bom, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Nós possamos guardar esse estudo no nosso coração, seguirmos firmes, perseverantes e obedientes na palavra do Senhor, e é só agradecer. Para quem está nos acompanhando aí, eu já recebi meu flyer, nosso folhetozinho. Sadal quer comentar um pouco aí sobre o flyer? Não, já mandei o videozinho para os irmãos. Beleza, já está no grupo. Valeu para quem nos acompanhou, obrigado, Deus abençoe. Você não falou, você não veio antes?